Olá, pessoal! Então, cada mercado, cada nicho tem uma escala diferente, um teto diferente e é importante que você saiba disso e alinhe as suas expectativas referente a essas informações. Você precisa escolher escalar os seus negócios em mercados que têm teto mais altos, que são os conhecidos como macronichos. Alguns desses macronichos, eles são quais? Eventos sociais, eventos culturais, eventos corporativos, eventos na área de licitações, eventos esportivos, eventos religiosos, eventos cívicos, e aqui apenas para trazer alguns desses macro. E quanto maior o nicho, em teoria, maior a escala, e é aqui que o jogo começa a ficar interessante, porque a maioria das pessoas entende que pelo fato de um macro nicho possuir um teto mais alto e ser mais fácil de conseguir ganhar escala, ele é necessariamente o único jogo que vale pena a ser jogado. E aí entra a ganância, a ambição das pessoas de começar já querendo ser as grandes referências. Eu quero ser a Informa Markets, que faz a AgriShow, por exemplo, uma das maiores organizadoras de eventos do mundo. Uma coisa é ter visão e ambição, outra coisa é ser ganancioso. Para entender como eu fui para a área de eventos, vamos entender que existem os macronichos e os micronichos da área de eventos. Dentro deste macronicho, existem os micro, de cada tipo de macro. Há 10 anos eu micronichei. Ou seja, eu escolhi atacar um único tipo de nicho de eventos, os da área da licitações em eventos. Para isso, eu levei em consideração alguns critérios que eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou jogar limpo e trazer todo o ouro. Não vou esconder nada. Tesouro, abrir o baú. O macro nicho, apesar de oferecer um teto mais alto e poder escalar, como diz a frase, já que alguns infinitos são maiores que outros, fala sobre um mar de gente e é muito mais difícil você se destacar quando você está no macro nicho do que quando você está no micro nicho. Quando você está no micro nicho, é muito mais fácil tornar-se conhecido, porque o mercado ele é menor. Mas assim como tudo na vida, não existe bônus sem ônus. E se por um lado você tem menos pessoas para atingir e mais dificuldades para escalar, por outro lado você consegue se tornar conhecido ou conhecida. Tudo isso representa o micro nicho, porque você consegue se posicionar como autoridade no seu micro nicho de forma muito mais rápida. E você consegue também fazer com que os seus resultados eles cresçam pelo micro nicho. Você consegue criar uma tradição, você entende daquilo, você se especializa neste micro nicho. Quando eu entrei em licitações e eventos, eu olhei para o macro das licitações e eventos. Depois, analisando as concorrências que as empresas de eventos elas entravam, eu constatei que bem poucas da minha região entravam em licitações para esse tipo de macro nicho. As empresas que ganhavam as licitações de eventos, que pertenciam ao Rio Grande do Sul, vinham de fora, São Paulo, Brasília, Paraná, Recife. A partir daí, o que eu fiz? Eu fui estudar e defini que eu começaria a entrar nas concorrências e pregões para organização de eventos. Por quê? Se as agências de eventos de outros estados conseguiram ganhar e fazer com o custo, mesmo elas não sendo daqui, eu com uma taxa menor conseguiria fazer, e ganhar essas licitações. Então eu decidi começar a entrar nas licitações do meu estado. Quando eu entrei, eu vi que ainda poderia ter mais sucesso micro-nichando, ainda mais. Então, eu comecei a participar das licitações que eram de técnica e preço e presenciais, porque eu entendi que essas empresas dos outros estados entravam em licitações do Brasil inteiro e que elas queriam era um ganho rápido. E as licitações de técnica e preço é muito trabalhosa, demanda não só tempo, mas dinheiro também. E é muito arriscado. Além disso, no presencial, essas empresas teriam que mandar um representante, arcar com gastos de hospedagem, passagem, alimentação e sem ter nenhuma certeza de que iria ganhar. Então, eles acabariam não entrando e os concorrentes seriam menores. Assim, então, eu teria mais o que? Chance de ganhar. Então, de 20 concorrentes, passou a ter 5,
3 apenas. E quando você fala de macro, você foca mais na questão do volume e trabalha com uma estratégia de loja de departamento. E as organizadoras de eventos que trabalhavam com vários tipos de eventos, mas eu quis me posicionar como boutique. Então, existem alguns fatores que mostravam que de fato valia a pena investir nisso, apesar de ser do micro nicho, tinha a possibilidade de grandes faturamentos. Então eu decidi que seria referência de agência de eventos em licitações, técnica e preço. Eu que ia mandar. E nós dominamos o mercado por muito tempo. Faturamos muito e é um negócio realmente rentável, lucrativo, que a gente dominou o nicho. Quando as empresas viam que nós estaríamos na concorrência, nem entravam, porque sabiam que seria muito difícil ganhar e achavam que não valia o esforço e nem o investimento. Segurança não existe no empreendedorismo. Flávio Augusto fala que estabilidade não existe, mas de toda forma eu micro nichei, mas ele se tornou um negócio sustentável, a longo prazo, sólido e tradicional. E quando a gente quer crescer, mesmo depois de atingir o teto, eu poderia ir para outras licitações, que com certeza seriam muito mais fácil. Mas no meu caso eu optei por escalar de outra maneira, que foi para o backstage do digital de eventos e criar a minha escola de eventos. Então cuidado, porque a ganância não te deixa enxergar que aquele mercado tem um potencial relevante, ainda que seja limitado. E é muito mais fácil você pescar no aquário do que no mar. E às vezes é indicado você dominar primeiro, pegar no aquário, para depois você ir para a experiência de pegar o peixe no mar, né? Onde é muito mais difícil. E movidos, infelizmente, pela ganância, às vezes as pessoas ficam pensando no marzão. E uma das formas de você concorrer no macro nicho é primeiro você micro nichar, mas tem que ser vantajoso. Eu vou te apresentar um método para você conseguir desenvolver aí seus cálculos e ver esse micro nicho, se ele merece o seu tempo e sua energia. E não é por ser pequeno que ele será bom. Pode acontecer de este nicho ser tão pequeno, mas tão pequeno, que ele passa a não ser rentável. E o fator lucrativo ele deve ser levado em consideração. Lembra-se da nossa teoria da intersecção. Tem que ser lucrativo. Então, cuidado, porque nem todo micronicho vale a pena. Mas uma boa técnica de você se estabelecer no mercado é construir um negócio que seja conhecido mais facilmente, mais rapidamente. É micronichando. Eu não vou aqui competir com os grandes organizadores de eventos. Eu vou adotar uma tônica na minha comunicação e falar com um público-alvo específico, porque eu sei que tem pessoas dentro dos macro nichos que têm interesses específicos e eu filtro e pego uma fatia desse macro nicho para mim. E é mais fácil de crescer se você já tem autoridade, já tem caixa e consegue transbordar a sua abrangência de maneira muito mais natural do que simplesmente começar a encher o copo. Uma outra percepção minha que eu queria trazer é a de considerar que não existe nicho bom ou ruim, mas sim nicho mais escalável ou menos escalável. É tudo uma questão de alinhamento de expectativas. Se você está com a expectativa alinhada, está tudo certo, então veja o tamanho do seu mercado, o nível de urgência dele e tente fazer uma previsão de quanto mais ou menos você consegue faturar com esse nicho. Portanto, existem os nichos que não são viáveis, que a gente descarta, e os que são viáveis, mas que não possuem escala, e os que são muito viáveis e muito escaláveis.